Boa noite a todos. Boa noite. Vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos dar início a mais essa reunião de misericórdia. Peço suas bênçãos por todos nós, por todos aqueles que não puderam estar aqui por algum motivo. Peço auxílio aos mentores espirituais nos trabalhos de hoje, para que transcorra na mais perfeita ordem. Peço as bênçãos por todos aqueles irmãos que estão acompanhando o Evangelho de seus lares. Peço as bênçãos a todos os nossos irmãos que foi permitida a entrada neste lar de misericórdia, que foi permitido o auxílio espiritual. Em nome de Jesus. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Oi, Priscila. Boa noite. Para nós, fazendo favor. Obrigada. Tô sentindo. Keila, tá cozinha? Boa noite. Gente acolhida. Realmente transmitir de hoje, né? Nós vamos ler um trecho, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, e caiu hoje no capítulo 21, Os Falsos Profetas da Erraticidade. O início desse capítulo, eu vou buscar o início, porque tem um pouquinho, né, das palavras de Jesus, mestre maravilhoso. São 3 passagens, eu vou ler apenas uma, né? Porque senão não dá pra gente ler a página que caiu na noite de hoje, tá? Conheces a árvore pelos frutos. Porque não é boa a árvore a que dá maus frutos, nem má árvore a que dá bons frutos. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu fruto. Porque nem os homens colhem figos dos espinheiros, nem dos abrolhos vindimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro, tira o mal. Porque do que está cheio o coração, disso é que fala a boca. Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 45. Essa é uma passagem, assim, muito interessante, porque nós, às vezes, não refletimos o quanto, né, que as nossas palavras contêm energia. O quanto que as nossas palavras contêm algo que está realmente dentro de nós, do nosso entendimento sobre a vida, sobre as pessoas,
sobre os seres, sobre tudo que existe. Às vezes a gente fala assim, não, eu falei por falar. Nunca é por falar. A gente fala porque assim a gente sente, assim a gente percebe, assim a gente compreende a nossa existência. E o jeito que a gente compreende também tudo que nos rodeia. Então veja que tesouros a gente conquista para nós. Não tem como eu roubar o tesouro do outro, nesse sentido espiritual que está sendo dito aqui. Se eu tenho os meus tesouros, são os tesouros das virtudes, dos bens que eu vou amealhando não apenas nessa vida, mas em todas as encarnações que eu já tive. Se eu plantei a bondade, a generosidade, o bem, se eu disse coisas boas, fiz coisas boas, como se diz, semeei, né? Se eu semeei, eu vou colher e armazenar em mim. Ninguém vai roubar isso de mim. E quando eu for me direcionar a qualquer pessoa que seja uma pessoa que está me fazendo um bem, ou se for uma pessoa que me causa um mal, eu nunca vou utilizar de coisas que eu já não tenho dentro de mim. Eu vou sempre estar utilizando aquilo que está amealhado em mim, que foi buscado por mim, que foi colocado para dentro de mim porque eu aceitei, eu quis. Então veja que a gente faz o tesouro da gente, e são esses tesouros que nós verdadeiramente conseguiremos levar para a nossa vida verdadeira, e não essa vida ilusória que a gente vive e acha que é para todo sempre, né? Então, fala a boca daquilo que está dentro do coração, verdadeiramente. As nossas atitudes também contêm tudo que nós somos. Para ter uma percepção, a nossa energia parece que chega antes da gente. A gente chega num ambiente e a gente impõe a nossa energia. A gente sente a energia de quem está naquele ambiente. É o tesouro que exala da nossa alma. Então veja que o quanto é importante a gente adquirir coisas que realmente valem a pena e que nunca irá se perder. A gente às vezes pensa assim, mas do que isso me vale, né? Digamos que a gente use mal a inteligência nessa vida. Numa outra encarnação, pode ser que eu venha privado dessa inteligência, né? Pode ser que eu venha uma pessoa com uma falta de capacidade intelectual. Mas, veja que isso foi alienado, foi me tirado por uma existência. Mas virtudes, não existe nenhum ser espiritual que vai falar assim, agora você vai menos bom na próxima existência. Não existe isso. Não, agora você vai menos generoso. Você vai ser menos caridoso. Não existe isso. Porque é um bem que não lhe é retirado de forma alguma. Né? Assim também como o mal, né? Também não tem como. Caiu hoje aqui, né? Os falsos profetas da erraticidade. Erasto, discípulo de São Paulo, 1862. Os falsos profetas não existem apenas entre os encarnados, mas também, e muito mais numerosos, entre os espíritos orgulhosos que, fingindo amor e caridade, semeiam a desunião e retardam o trabalho da emancipação da humanidade, impingindo-lhe os seus sistemas absurdos através dos médiuns que os servem. Esses falsos profetas, para melhor fascinar os que desejam enganar, e para dar maior importância às suas teorias, disfarçam-se inescrupulosamente com nomes que os homens só pronunciam com respeito. Aqui está falando, gente, sobre as pessoas que vêm, né, nesse planeta e às vezes vão exercer até cargos de muita importância dentro da área política, da área social, dentro de religiões. Serão figuras ali importantes. Mas não é porque a pessoa ocupa um determinado cargo que ela é realmente, né, digna de todo respeito no quesito assim, essa pessoa realmente só faz o bem. A pessoa está ocupando um cargo que lhe foi concedido de repente por uma questão terrena. Mas o que esta pessoa está fazendo ali
compete realmente ao caráter que ela já adquiriu. Se ela é realmente uma pessoa boa, ela vai exercer a bondade ali. Por isso que a gente diz assim, né? Reconhece-se uma boa árvore pelos frutos que ela estiver dando. Se estiver dando maus frutos, que tipo de árvore é? Não é só porque está dentro de um seio religioso ou ocupando um cargo importante que essa pessoa é boa, né? Nós vemos que essas pessoas que às vezes têm, digamos assim, não um caráter muito bom, elas nunca estão sozinhas também. Elas estão recebendo influências inúmeras da espiritualidade. Então, se você vê uma pessoa ocupando um cargo e ela já tem por natureza interna dela o egoísmo, acercarão-se dela espíritos que vão estimular essa falta de caráter dela, essa falta de conquista de virtude. Da mesma forma, se ela for uma pessoa caridosa, os espíritos benévolos se aproximarão dela e ficarão incentivando ela no setor da caridade, da bondade, da generosidade. Então, aquilo que às vezes a gente fala, a gente vê dentro da doutrina espírita, muita gente fala assim, mas isso aí é por causa dos espíritos. Nunca é por causa dos outros, é por causa da gente. Como que nós deixamos nos levar pelas situações? Se não há o egoísmo em mim, eu não vou me deixar levar pelo egoísmo. Se não há maldade em mim, eu não vou me deixar levar pela maldade. Como eu vou fazer uma violência se não existe a violência para ser fomentada em mim? É por isso que nós devemos alimentar dentro de nós as boas virtudes. Quando a gente percebe, né? Eu sou excessivamente egoísta. Trabalhe isso, né? Tente transformar isso em outra coisa. Tente se tornar uma pessoa melhor. Por quê? A espiritualidade irá lhe incentivar naquilo que você quer prosperar. E os falsos profetas são aqueles que às vezes você vê, né? A gente vê tantas pessoas que ocuparam cargos de renome na sociedade e que julgavam-se santos, julgavam ali, né, a sociedade de uma maneira geral, mas você via os atos daquela pessoa e falava, puxa, não é bem assim, porque você estava olhando os frutos. Quando a gente vê isso, nós também temos que ter o entendimento de que cada um semeia o que quer e colherá também o que quiser, né, aquilo que tiver plantado, e não aquilo que ele vai querer. Tem gente que às vezes semeia espinhos e está querendo colher, né, frutas doces pelo caminho, e isso não acontece, né? Não acontece. São eles que semeiam os germes da discórdia entre os grupos, que os levam a isolar-se uns dos outros, a se olharem com prevenções. Bastaria isso para os desmascarar. Porque assim agindo, eles mesmos oferecem o mais completo desmentido ao que dizem ser. Cegos, portanto, são os homens que se deixam enganar de maneira tão grosseira. Então veja que nem tão coitados são aqueles que se deixam iludir. Aqueles que se deixam iludir, eles também querem ver o que querem ver. Eles não estão analisando com profundidade. Talvez lhes seja benéfico ver aquilo que quer ver. E a gente não pode esquecer que médium não é só aquele que está dentro da casa espírita. Não. Aqui tem vários médiuns que trabalham dentro da casa espírita, mas médiuns de uma maneira geral, todos nós somos. E recebemos as influenciações espirituais. Como antenas que somos, nós captamos aquilo que já existe em nós. Nós atraímos aquilo que já existe em nós. Não adianta eu ficar fazendo maldades no meu trabalho, no meu lar, fazendo tudo de maneira desordeira e pensar assim, agora eu vou ali, vou fazer uma oração, então vou conseguir o auxílio dos bons espíritos. Não é bem assim. A nossa vida tem que ser uma eterna oração. Um eterno cogitar de situações, atitudes, palavras e gestos para que a gente possa arrebanhar para junto da gente as melhores ajudas para nós mesmos e para tudo aquilo que a gente quiser fazer na nossa vida, na nossa existência. Mas há ainda muitos outros meios de os reconhecer, ou seja, reconhecer esses falsos profetas.
Os espíritos da ordem a que eles dizem pertencer devem ser não somente muito bons, mas também eminentemente racionais. Pois bem, passai os seus sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vereis o que restará. Então concordareis comigo em que sempre que um espírito indicar como remédio para os males da humanidade, ou como meios de realizar a sua transformação, medidas utópicas e impraticáveis, pueris e ridículas, ou quando a fórmula, um sistema contradito pelas mais corriqueiras noções científicas, só pode ser um espírito ignorante e mentiroso. Aqui está dizendo, né, que às vezes as pessoas se deixam iludir, principalmente médiuns que trabalham na casa espírita, acreditam, né, que estão sendo guiados por um espírito de alta elevação, de alta envergadura, que às vezes se identifica como alguns do meio espírita mesmo, que são de grande importância. E eles se deixam iludir. Por quê? Porque já existe a vaidade em si. Porque se a mensagem é boa, não importa qual foi o espírito que disse. Não importa. E quando a mensagem indica fazer coisas que não tem nada a ver, então aí cai por terra completamente. Porque que espírito do bem vai querer que algo ridículo aconteça, que seja uma coisa cheia de ritualística, né? E a gente também percebe que aqueles que assistem e que concordam é porque estão enredados na mesma trama, sendo enganados, sendo ludibriados. E muitas das vezes a gente percebe isso, que tem casas espíritas muito bem formadas, muito antigas, que se desmantelam completamente por essas questões de ilusão. Aí vai falar assim, não, a culpa é dos espíritos inferiores. Eles ajudam, né, a derrubar uma casa, derrubar um grupo espírita. Sim, mas eles se utilizam de cada um dos defeitos que existe dentro daquele corpo de pessoas. Ah, fulana ali, o problema é o marido. Então vamos trabalhar em cima do marido, porque aí o marido impede que a esposa vá ao centro. Ah, vamos trabalhar em cima ali do outro, que o problema ali é a comilança. Aí vai comer tanto, vai passar mal, não vai. Ah, vamos trabalhar em cima do outro, que é a vaidade. Vamos falar, né, que o espírito aqui manifesta naquele médium é um espírito extremamente conhecido, de muito poder, de muito renome. Ah, vaidade. Então veja como é necessário a gente trabalhar as nossas virtudes. A gente está falando da casa espírita, mas a gente destrói lares, famílias, porque a gente se deixa levar por questões assim. Ah, fulano é alcoólatra, já não bebe há muito tempo, mas vamos trabalhar em cima disso, vamos derrubá-lo, vamos derrubar aquela família. Porque os inimigos espirituais não são só da casa espírita. A gente arrebanha, né, pela nossa jornada afora aí de várias existências, muito mal querer, muito equívoco. E quando a gente chega aqui, a gente não fala assim, ah, aquele mundo lá ficou para trás, agora vamos viver esse, é outro livro. Não, é a continuação, né? É a parte 2 ou a parte 100, a parte 1000, né? Sabe-se lá em qual livro a gente já está da seleção, né? Mas tudo tem a ver, às vezes, desde o primeiro livro lançado da nossa vida, da nossa existência. Então, todas as escolhas do agora também se refletirão no futuro, né? Por outro lado, lembrai-vos de que, se a verdade nem sempre é apreciada pelos indivíduos, sempre o é pelo bom senso das massas, e isso também constitui um critério. Se dois princípios se contradizem, tereis a medida do valor intrínseco de ambos, observando qual deles encontra mais repercussão e simpatia. Com efeito, seria ilógico admitir que uma doutrina cujo número de adeptos diminui seja mais verdadeira que outra cujo número aumenta. Deus, querendo que a verdade chegue a todos, não a confina num círculo restrito, mas a faz surgir em diferentes lugares, a fim de que, por toda a parte, a luz se apresente ao lado das trevas. Então, outra observação. Nunca só é apresentado o lado mal.
sempre tem dois lados ali a ser demonstrado. E cabe a nós analisar onde é que nós estamos. Se nós estamos indo para um lado que converge para Deus, se condiz, né, com os ensinamentos de Jesus, ou será que nós estamos indo para o outro lado, né, que é o lado, às vezes, de uma vingança pessoal, o lado, às vezes, de a gente se deixar levar pela nossa vaidade, pelo nosso egoísmo, pelas oportunidades baratas que nos aparecem, mas que nos custarão muito caro. Então, é questão de refletir e observar, né? Passar pelo crivo da verdade. E a gente tem, hoje em dia, o exemplo de Jesus tão nitidamente, tão conhecido, que se a gente pensar que aquilo que a gente for fazer vai causar dano a alguém, é errado. Pode acreditar que é. Alguém quer comentar? Sim? Comentar o seguinte, porque segundo o evangelho de hoje, para nós pensamos que tudo é permitido. Mas será que tudo nos convém? Com a facilidade que está hoje. É muito fácil a gente vir participar do centro espírita, vir ouvir as reuniões, e a gente querer ouvir só aquilo que interessa para a gente. Muita gente às vezes pensa que é assim. E não pode ser assim. Os desgostos da vida, nós temos as mazelas, nós temos que enfrentar elas de frente. E para a gente enfrentar elas, o único que pode ajudar a gente é só o Criador nosso, mais ninguém. Então muitas vezes, não só no centro espírita, todo lugar, as pessoas fazem de tudo para agradar os clientes que estão chegando na casa. E isso aí perante a Deus não é o certo. O correto é o correto, seguir a doutrina. O que vem a mais disso é o que foi dito aí. É o que nós não queremos, que Deus não quer para nós e que o Espírito Superior não quer para a gente. Porque, imagina, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ele não é só o Pai do universo nosso, ele é Pai da existência do mundo, né? E nós somos apenas criaturas. Como criaturas, nós temos que procurar sempre a palavra de Deus, não procurar o que mais convém para a gente, porque é muito fácil procurar o que convém, né? Você chega aqui hoje, fulano, você vai dar tudo certo, amanhã vai estar tudo bacana, pode ficar tranquilo, continua assim que tá beleza. Não é. A palavra de Cristo é clara. Todas as vezes que acontecer com a gente, da gente ter que falar alguma coisa para outra pessoa, que seja o sim, sim, não, não da gente. Não tem meio termo. Deus não quer que tenha meio termo nas coisas. E principalmente na espiritualidade da gente, na evolução da gente como ser humano. Para a gente ser melhor, nós temos que seguir esse preceito dele ao pé da letra, né? Às vezes ficamos magoados. Presta atenção para vocês verem. Por mais que as pessoas se dedicam a Deus, a Jesus, a espiritualidade, às vezes acontece algumas coisas na vida que deixam pessoas sem chão. Essa semana mesmo faleceu o filho do João Berbel lá no mundo, né? Você imagina como está o coração daquele homem. Ele é médium, espírita, pratica caridade, tudo. Mas você imagina você ter que chegar aqui no centro, dar o passo no pessoal, todo mundo, fazer aviso para todo mundo, com o coração queimando, que você perdeu um ente querido, né? Mas é preciso. É bom? Não é, dói, mas é preciso. Então todas as vezes que nós viemos numa casa poder orar, uma casa de oração, não digo só na casa espírita, mas a gente tem que largar tudo para trás e vir de coração aberto, que quem você está vindo encontrar aqui é o seu Criador. Nós somos criaturas, né? Eu acho que o importante dessa lição de hoje é essa. É verdade. E lembrando
os falsos profetas, né, da erraticidade. Comentando com a Priscila ainda essa semana, nós temos que tomar muito cuidado com as redes, né? Hoje nós estamos tendo muitos que se intitulam espíritas, né, falando coisas absurdas, né, sobre Kardec, sobre o Chico. Existe um site que a gente tem que tomar muito cuidado. Hoje eu ouvi ainda, falei, meu Deus, né, que utiliza um desenho animado do Chico, a voz do Chico, através da inteligência artificial, né, e que falam coisas absurdas, né, e dá a entender que é o Chico que está falando, que é a voz do Chico, mas só pela essência da palavra. Nós espíritas que estudamos, que pedimos para Jesus nos dar discernimento, abrir os nossos corações, nós precisamos compreender que isso é falso, né? E é muito sério, né, que eles utilizam, não de mentira, mas pior do que mentira, né, de meia verdade. Né, eles partem dos princípios da doutrina, dos princípios de Kardec e levam às conclusões que eles querem que cheguemos, que eles julgam verdadeiras. Então, muito cuidado com o celular, meus irmãos, minhas irmãs, muito cuidado. Tá? São coisas absurdas, né? Essa semana, estudando com a Priscila, até pedi para ela... eu fui ler, a hora que eu li a introdução, eu já falei, gente, é absurdo. Eu já tinha visto o título, só de ver o título, né, ele questionando a existência das colônias espirituais. Nós temos que entender que a nossa vida aqui, ela é cópia imperfeita de lá. Então nós temos que questionar a nossa realidade aqui. De lá ela vem. É projeção de lá. Né? Então nós que participamos aqui da desobsessão, da nossa mesa de sexta-feira, nós conseguimos, né, adquirir essa experiência. Né? A grande maioria, eu falo, nós somos privilegiados, né, porque nós já conhecemos que os mortos não morrem. Então, só isso já é um privilégio. Só isso no nosso momento vai nos ajudar muito. Só de sabermos que existe o umbral, que existe o Vale dos Suicidas, que existem as colônias espirituais, né, já é um auxílio muito grande. Aí vem alguém que se intitula espírita, né, colocando em dúvida, questionando, né, completamente sem sentido, sem coerência, sem lógica. O próprio Cristo relatou no Evangelho, na casa do meu pai há muitas moradas. Exatamente. Né? Se não existisse, por que faria do Evangelho? Não teria dito. E Kardec, quando conclui a sua obra, ele deixa claro, ó, aqui está o arcabouço, está a base. Né? Daqui para frente nós vamos expandir o nosso conhecimento, o nosso conhecer. Então, muito cuidado com as redes sociais. Agora, é bom que a gente ouça, veja, né? Eu sei que eu tenho que escutar os pastores das várias religiões, os rabinos. Tive contato muito com os judeus em São Paulo, muito com os islâmicos, com os muçulmanos, né? Eu fico até orgulhoso, né? Eu ganhei o livro dos muçulmanos de presente, né? Como é que ele chama, teatro? Esqueci. O Alcorão, né? Ganhei o Alcorão de presente, foi muita honra. O Alcorão. Então e Jesus sempre faz o seu clamor pela união das religiões, não pela separação, como bem a Simone frisou na leitura do Evangelho de hoje. Aquele que trabalha pela desunião, pela criação da dúvida, cuidado. Né? Então nós temos que ter muito cuidado.
E o Tite lembrou bem, né? Eu peço a todos, né, que orem pelo nosso irmão, João Berdel, né, que tem uma obra de caridade fantástica em Franca. Já até estudamos lá junto com ele, né? O dia que eu estava lá estudando, que a gente passou um sábado de estudo com o João Berdel e o espírito do Dr. Alonso, foi atendido aproximadamente 3.500 pessoas Em 2 horas. em 2 horas e meia, bem lembrado. Quer dizer, mas é o João do Dr. Alonso? Não. Né? Mais ou menos 70 médiuns de suporte, auxiliando, em oração, em união, né? E João Berdel com essa obra toda, então a gente tem que cair a realidade, né? Passa por essa prova, né? Seu filho, 45 anos, 1980, a idade do meu, né? Era auxiliar, era ajudante lá no IMA, era responsável, era farmacêutico responsável lá, ele distribuía os remédios, né? Criava as formas, né? Criava as formas através da mediunidade, através dos mentores, e teve um infarto fulminante, né? Muito forte, muito, né? Mas olha como que é a vida, né? Uma prova para o pai, uma prova para ele, que é um jovem, né? E uma prova para o meu querido irmão, grande irmão da doutrina, João Berdel. Então que Dr. Alonso, né, ampare ele, a esposa dele, que era ajudante dele lá no INA, estava do lado dele sempre. Né, eram 2 filhos, uma filha, agora a filha e o filho mais novo. Mas olha, não é porque nós estamos na direção de um trabalho de caridade, na direção de uma casa espírita, que nós não estamos sujeitos, né? Hoje vocês estão percebendo a falta da minha secretária, não estão? Da Thaís? Minha secretária não está aqui hoje, né? Por coincidência, entre aspas, né? Ela 27 anos, pressão 20/15, de repente, né? Tratamos anteontem, ficamos lá internados na Santa Casa até as 3:30 da madrugada. Ontem passou maravilhosamente bem, né? Só que o médico pediu para a gente fazer o mapa da pressãozinha dela, né? Hoje estava 18/12, né? Foi medicada, não abaixou a pressão, né? Aí fomos medir 4 horas da tarde, 17/12 e medicada, né? Então vamos lá para Santa Casa. Aí levamos ela lá para Santa Casa, e o nosso compromisso aqui em nossa casa, porque tudo está na mão de Deus, né? Deixamos ela lá, hoje deixei ela, ia fazer o eletro, tá com a mãe e a irmã, por isso que a Aline, a outra minha secretária, né, não está aqui também, né? E todos nós estamos sujeitos. Então não é porque é o presidente da casa espírita, porque tem conhecimento, porque tem estudo, não. Todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, nenhum de nós somos privilegiados. É aí que nós temos que entender o que é o amor incondicional que Deus, nosso Pai, quer que pratiquemos e que Jesus nos ensina. Em consolo da doutrina espírita é o seguinte: claro que o espírita também sofre pela vida. Lógico. Mas o que é o consolo? É não deixar desesperar. Exatamente. O espírita não se desespera diante das provas, porque ele sabe que a vida segue. Que a vida segue. Tudo vai ter continuidade. Não né? deixa de viador. A gente tem um apego. Né? Então aí está o consolo. Principalmente eu com a minha filha, né? A gente tem uma ligação muito grande. A gente conversou 1 ano antes dela nascer aqui nessa mesa. Eu não sabia que ela ia ser minha filha, né? Ela com medo da prova dela, falando aqui na mesa, sexta-feira, desobsessão. Eu tô com medo de voltar à Terra, minha missão. Aí eu falando para ela, não, mas seu pai, sua mãe vai te dar todo o suporte, seus irmãos vão te amar, e falando, né?
e de repente era minha filha. Né? Eu estava dando instrução para aquela que seria minha filha. Né? Eu falo isso para a gente ver que a gente passa na carne. Né? Disse minha esposa, no 7º mês de gravidez, me levanta de madrugada desesperada, chorando, no 7º mês de gravidez da Thaís. A gente nem sabia se ia ser homem ou mulher ainda. Né? O que foi? Você está passando mal e tal? Ela viu, não, sonhei que nosso neném vai ser cego. Olha, então, quer dizer, a gente reúne na espiritualidade, somos preparados. Né? É assim que acontece. Né? Né, vocês pensam, eu estou aqui, né, eu fico, né, tia sabe. Ela me chama de bem, ela não me chama de pai, eu bem, e eu chamo ela de bem. Né? A vida inteira. Por quê? Por causa da mãe. Então, acontece com todos nós. Todos estamos sujeitos. Nenhum de nós somos privilegiados. Né? Então, vamos orar para o João Berbel. Eu sinto, e engraçado que eu tive com ele na semana inteira. Na sexta-feira eu falei dele e comentei com a minha filha. Na sexta de manhã eu falei, nossa, estou com o João Berbel na cabeça, né? Eu preciso ir lá fazer uma visita para ele. Ainda falei para a Aline, vamos orar por ele. Né? Quando eu vi, me vem a notícia, né, do passamento, né, do filho dele. Né? Então, um médium, né, uma liderança espiritual que conseguiu, né, criar um atendimento espírita fantástico para a cidade de Franca e região. João Berbel atende na quarta-feira uma média de 3.000 pessoas e no sábado uma média de 3.500 a 4.000 pessoas. Então, uma casa espírita, né, uma estrutura de médiuns fantásticos do Cristo, né, que atende em média 6.000 pessoas por semana. Né? Então, nesse momento, que Deus, nosso Pai, que Jesus, nosso Mestre, Dr. Afonso, Padre Pio, né, que ele é muito ligado ao Padre Pio, né, possa amparar nosso querido irmão João Berbel, sua família, né, e que a gente compreenda, né, que os nossos desafios de pai e mãe tá aí. Né, quem tem filhos, olha, tem um filhinho desse tamanho, mas não deixa de ser um filhinho lá. Então tem que cuidar. Né? Eu peço aos nossos médicos, né, já tenho certeza que tem auxiliado a Thaís, é um momento que ela e nós, eu, a Dirce, os irmãos, a família e os amigos, né, o carinho que tem por ela. Lá na Santa Casa, todo mundo. E ela chega, quer saber o nome de todo mundo, né, Tete? Como é que você chama? Prazer, Thaís. Então as enfermeiras todos já estão conhecendo ela lá na Santa Casa. Então eu agradeço a Deus, agradeço a Jesus por essa oportunidade, né? E que Ele me deu o consolo, que eu como pai e mimo ela mesmo, né, a gente fica aflito, por que não, né? Mas que o conhecimento dessa doutrina abençoada, gente, é fantástico. É que nos traz a tranquilidade, o equilíbrio, né? E até mesmo esse momento, né, da gente deixar ela lá um pouquinho com a mãe e com a irmã e vir aqui saudar os nossos irmãos da espiritualidade maior, né? Então eu agradeço muito, né, essa nossa amizade, esse nosso convívio, e que a gente aprimore cada vez mais o nosso conhecimento espiritual. E que a gente sempre lembre disso. Nós não somos privilegiados, né? E nem queremos ser. E nem queremos ter privilégio. Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado ao Chico, né, que nos deixa um legado fantástico. E vamos seguir em frente. Que assim seja. Que assim seja. Então vamos passar para a leitura do livro SOS Preces. Deus, Senhor,
Passei tanto tempo vos procurando. Não sabia onde estavais. Olhava para o infinito, não vos via. E pensava comigo mesmo: será que vós existe? Tentava vos encontrar nas religiões, mas não vos estáveis. Busquei por meio dos sacerdotes e pastores, também não vos encontrei. Senti-me só, vazio, desesperado. Na descrença vos ofendi, tropecei, e na queda senti-me fraco. Procurei socorro, encontrei amigos, e no caminho vi com amor um mundo novo, doando alguma coisa, muito recebi. Recebendo senti-me feliz, a minha fé cresceu, de maneira a tomar todo o meu coração. Encontrei paz, enxerguei que, dentro de mim, vós estáveis, e sem procurar vós, foi que vos encontrei. Que assim seja. É muito bonita essa passagem, né? Porque Cristo está dentro de nós, né? Então vamos elevar nosso pensamento a Cristo, para que possamos agradecer os trabalhos de hoje, agradecermos por estarmos aqui, buscando seus ensinamentos, a sua sabedoria. Peço suas bênçãos neste momento a todos os nossos irmãos que estão nos hospitais. Quero pedir, em especial, pela nossa irmã Tatá, né, que está na Santa Casa, que os médicos, né, possam estar achando o que está causando a sua enfermidade. Nesse momento, vamos levar os pensamentos, as nossas orações em especial a ela. Para com a nossa energia, com o nosso auxílio, né? Com as nossas orações, possamos ajudar os mentores espirituais, ajudar a Deus a intuir os médicos. Em nome de Jesus. Assim seja. Peço a todos os irmãos que estão enfermos em seus lares, que estão acamados. Peço a todos os pais de família, Senhor, pais e mães de família, principalmente aos desempregados. Peço suas bênçãos, Senhor, a todas as crianças que serão o futuro do nosso amanhã. Peço suas bênçãos, Senhor, a todos os nossos irmãos, dependentes dos vícios, qualquer que seja o vício, Senhor, a droga, o álcool, o cigarro, os jogos, o sexo, a comida, qualquer que seja o vício, Senhor. Peço suas bênçãos também a todos os nossos irmãos que estão nas penitenciárias, que necessitam tanto da vossa misericórdia, Senhor Jesus. Mas peço suas bênçãos em especial a todas as mãezinhas que sofrem pelos seus filhos, né, que estão entregues nas drogas, que estão nas penitenciárias por algum motivo, né, que Deus sabe o motivo. Mas todas as mães sofrem, né, porque oram e rogam pelo amor do seu filho, né, pela conversão dos seus filhos, né. Então vamos orar em especial por todas essas mães que se encontram em aflição. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Vou fazer as vezes da minha ajudante, né? E assim,
Damos por encerrada mais essa humilde reunião de hoje, na graça do Senhor Jesus. Que assim seja.